Se tem uma coisa que é consenso geral da população, é que todo mundo acha um absurdo o custo de vida atual do Brasil. Sempre teve essa discussão, mas atualmente o custo de vida é muito alto. Meus amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. A gente vai falar um pouquinho sobre o aumento das passagens de transporte público, transporte coletivo no Brasil, no geral, no Brasil agora no ano de 2016, mas isso pode ser para qualquer ano, se você estiver vendo esse vídeo mais à frente, porque o conceito é muito básico, tentar entender por que acontece isso, por que a gente fica tão indignado com o aumento do transporte coletivo no Brasil. Para você ter noção, São Paulo teve um aumento de 8,57%. E o Rio de Janeiro teve um aumento de 11,7% no transporte coletivo. Não é só ônibus não, é no geral a questão do metrô também, entre outras coisas. É muito caro, muito alto. Mas o caso que eu sou mais próximo, mais específico, é o caso de Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, porque eu sou de Belo Horizonte, eu moro em Belo Horizonte, eu trabalho em Belo Horizonte e eu sou usuário de transporte público. Aqui em Belo Horizonte a gente teve um aumento de 8,82% do transporte público. Estava R$ 3,40 o ônibus e ele foi para R$ 3,70. Isso faz diferença sim. Tem gente que fala assim, por que não é melhor então deixar R$ 4 logo, já libera esse troco de uma vez? Porque já que para aumentar mesmo, eu não acho isso de fato. A questão é que tem que diminuir ou parar de aumentar assim de uma forma drástica, né? Porque os aumentos eles são muito grandes e isso reflete de fato no bolso dos trabalhadores, dos estudantes, entre outras coisas. Mas o Ministério Público entrou com um pedido para que isso acabe, na verdade que esse aumento ele seja banido. Por quê? Qual que é a questão do Ministério Público no caso específico de Belo Horizonte, mas isso pode valer para outras cidades sim. De fato, acontece a inflação. Essa inflação ela é contada anualmente, 12 meses na inflação, aí você verifica se vai ocorrer um aumento do transporte público, entre outras coisas. Mas o aumento da passagem, ele já ocorreu aqui em Belo Horizonte no mês de setembro, quase no meio do ano de 2015. Era R$ 3,10, ele tinha sido para R$ 3,40, tinha dado também uma confusão danada. E agora, já de setembro agora para janeiro de 2016, foi para R$ 3,70. Ou seja, o Ministério Público está afirmando que eles não esperaram dar os 12 meses da inflação para verificar se era possível fazer esse reajuste das passagens, entre outras coisas. Então, o que acontece? A gente acabou de ter um aumento em setembro, já está tendo um novo aumento das passagens. E é lógico que a população fica revoltada com isso, porque a população é dependente do transporte público. Olha só, quando eu falo dependente, eu estou falando mesmo, nós somos dependentes, estudantes, trabalhadores, pessoas que querem passear, simplesmente às vezes tem o transporte público, né? Porque o direito delas também são dependentes do transporte público. Aí que entra o problema, nós temos cidades que podem ter de repente mais de uma companhia de transporte público, entre outras coisas, mas no geral é uma empresa que cuida do transporte público de uma cidade. Ou seja, nós estamos falando de uma empresa privada. O transporte público ele não é estatal no Brasil. Nós estamos falando de empresas que lucram com a ida e a vinda das pessoas durante o dia todo, ou para a escola, ou para o trabalho, ou simplesmente para passear. Essa empresa ela acaba ganhando direito através de uma licitação. A prefeitura lá abre o processo de licitação, uma tal empresa ganha e aí ela adquire o direito de fazer o transporte público e o município geralmente vai gerenciar todo esse processo, mas ele está ligado a essa empresa. Então é uma via de mão dupla e você percebe aí que uma coisa está extremamente ligada à outra. O poder público ele tem como se fosse um rabo preso com essa empresa de transporte e essa empresa de transporte tem um rabo preso com o poder público porque ela só está ali porque o poder público permitiu e o poder público precisa dela para fazer esse transporte, porque se para o transporte público todo mundo sabe o que acontece, gera um caos numa cidade, né? Agora, o pior são as justificativas das empresas e do Estado para fazer o aumento das passagens. As justificativas vão desde devido à crise econômica que o Brasil vem atravessando, isso aí de fato todo mundo sabe que o Brasil está atravessando, o custo de vida está altíssimo no Brasil. Se eu estava comparando outro dia aí as minhas contas de luz, se você pegar uma conta de luz minha aí de 3 anos atrás, ela é assim metade do que é hoje, ou seja, a gente teve assim, um crescimento muito alto, né? Então o custo de vida é muito alto, de fato há uma crise econômica, mas quem está pagando o pato são os trabalhadores. Também há um questionamento sobre o aumento do preço dos combustíveis, então a gente volta a falar, de
fato dessa inflação, um aumento de fato há, e uma outra justificativa são as novas tecnologias utilizadas no transporte público. Então se você entrar de repente num ônibus em alguma cidade, você vai ver um ônibus de repente alguns mais modernos, o metrô também, alguns mais modernos, tem TV que ninguém assiste, porque está sendo propaganda para cima e para baixo, falando previsão de tempo, falando de signo, entre outras coisas. Você tem ônibus que parecem inicialmente que são mais confortáveis, outros não, mas não é essa a questão. A questão, gente, é que a gente está pagando caro por um transporte coletivo, a gente está pagando muito caro para isso, e a gente não tem retorno, porque você pode modernizar um ônibus, sendo que você tem poucos ônibus, eles ficam lotados, não tem lugar para todo mundo sentar, ou simplesmente você ficar em pé com dignidade. Às vezes você fica em pé numa posição indigna, você sofre, você tem dores no corpo, o calor, o cansaço, para quem está voltando do trabalho, ou está indo para o trabalho, voltando da escola, indo para a escola. É muito desumano mesmo, o transporte público no Brasil é desumano, além da questão do trânsito, do tempo que você fica dentro do transporte público, aí chove, ou chove muito, ou faz muito calor. A gente não consegue ter o mínimo de condições adequadas para ficar ali dentro. Seria muito bom se a gente tivesse um transporte público de fato. A gente fala público porque ele carrega, ele é voltado para o povo, né? Mas na verdade seria um transporte coletivo, porque ele não é estatal, então ele é financiado pelas empresas, e como você tem uma empresa cuidando daquilo, a gente fica a cargo dos mandos e desmandos dessas empresas. É um monopólio ligado aí entre Estado e empresa, a gente acaba não podendo fazer muita coisa. Na verdade pode sim, a gente pode protestar, pode pular catraca, tem que reivindicar os nossos direitos, porque o transporte não deveria ser uma mercadoria, deveria ser um direito. Ele deveria ser um direito aqui no Brasil para todo mundo. Então, resumindo, basicamente é isso. A gente paga por um transporte e não paga barato, paga caro por um transporte, porque isso reflete no bolso de todo mundo lá no final do mês, no final de semana, no final do dia, e a gente não tem condições adequadas para ficar dentro desse transporte, seja por vias depredadas, seja por trânsito congestionado, seja por condições mesmo dentro do transporte, muita gente, superlotação, pouco transporte lá, entra também a questão do salário dos profissionais que trabalham com isso, que eles ganham muito pouco também. Então há um esquecimento de tudo isso que é voltado para a população, o que não é muita novidade no Brasil, que é voltado para a população geralmente é esquecido, como saúde e educação, transporte não deixa de ser. Então é isso, pessoal, se você gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, eu aguardo aqui o seu comentário, tem muito vídeo para fazer ainda, tem outros temas aí, eu venho lendo os comentários de todo mundo, venho estudando com calma quais são os próximos temas dos próximos vídeos, e a gente vai ter várias coisas bacanas aí pela frente. Me segue também nas redes sociais, seja meu amigo no Facebook, me segue lá no Instagram para acompanhar o meu trabalho de fotografia. Foi um grande prazer e até a próxima. Tchau!